Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse dia no nome poderoso de Jesus Cristo. Queridos, eu sou o pastor Marcelo Henrique e eu estou aqui mais uma vez para levar até você uma palavra de Deus, uma palavra que possa abençoar a sua vida, uma palavra que possa edificar a sua vida nesse dia no nome de Jesus. O texto de hoje está no livro do segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que vai do verso 1 ao verso 19. Como é um texto muito extenso, eu vou ler apenas 2 versículos, para que os irmãos possam entender qual é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Amém? Diz assim, olha, segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu vou ler o verso 10 e o verso 11, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Bem, queridos, esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito falado. Conta a história de Naamã, general da Síria, um homem muito poderoso, um homem que venceu diversas batalhas, diversas guerras, um homem que comandava muitos soldados. Ele era, como disse, general de um grande exército, mas ele era leproso. O texto diz que em uma das suas batalhas, em uma das suas guerras, Naamã venceu e levou para sua casa uma menina de Israel, levou como serva, como criada. E essa menina, certa vez, chega a esposa de Naamã e diz: Olha, se o rei, se o general, se o meu senhor fosse até a um dos profetas de Israel, certamente ele seria curado. A esposa fala isso para Naamã, e Naamã separa alguns presentes para levar para o profeta: ouro, prata, vestes. E ele vai até Israel, vai até o profeta, querendo ser curado. E ele chega diante da casa do profeta, e a Bíblia diz que Eliseu, que seria o profeta, que era o profeta, Eliseu não sai para receber o general. Eliseu manda o seu servo Geazi ir falar com o profeta. Vai lá e fala com ele para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aqui entra o texto que foi lido. O texto diz que Naamã se indignou, porque ele esperava que o profeta abrisse a casa, recebesse ele na sua casa, colocasse as mãos sobre a cabeça dele e orasse, ou então colocasse a mão sobre a lepra e orasse, e pedisse a Deus para Deus curar. E não foi isso que o profeta fez. Qual é a lição que eu quero passar para os irmãos nessa manhã? Esse texto é um texto muito rico em detalhes. Eu poderia ficar aqui horas tirando lição sobre esse texto, mas eu quero me ater em apenas 2. A primeira lição que eu julgo como muito importante. Muitas vezes nós esperamos o milagre de Deus, muitas vezes nós buscamos o milagre de Deus, muitas vezes nós oramos, clamamos, pedindo a Deus alguma coisa, e nós limitamos o poder de Deus. Sabe como? Porque nós criamos expectativas, colocamos da seguinte forma: eu quero isso e Deus vai agir dessa forma, Deus vai fazer dessa forma. Foi isso que Naamã disse. Eu esperava, eu pensava que Deus ia mandar o profeta, que o profeta ia vir, ia colocar a mão sobre a minha cabeça e eu seria curado. Queridos, Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele pode agir da forma que Ele quiser. Ele vai agir de várias maneiras. Ele não vai agir da forma que você quer, da forma que você pensa, do jeito que você estipulou. Vai ser assim.
A minha bênção vai chegar dessa forma. Eu quero aquela porta de emprego dessa forma. Eu quero essa pessoa, eu quero aquilo. Não é assim. Deus, ele age da maneira dele, da forma dele. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Ele tem sempre o melhor. Ele tem caminhos que vai nos levar à vitória, caminhos que vai nos levar à vida. Mas nós temos que deixar Ele agir, da maneira dele, da forma dele, no tempo dele. Não estipule para Deus, olha, eu quero a bênção, mas tem que ser dessa forma. Eu quero o milagre, mas tem que ser dessa forma. Eu quero uma resposta, mas tem que ser nesse tempo. Não limite o poder de Deus. Não trave o agir de Deus. Deixe Ele trabalhar da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser sobre a sua vida. Porque eu volto a dizer, Ele tem o melhor para te dar. E Ele quer te dar o melhor. A segunda lição que eu tiro dentro desse texto é que Deus age da forma que Ele quer e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Naamã era um alto oficial, ele era um general do reino da Síria. Mas Deus usou uma menina pequena, uma menina que foi levada para a casa de Naamã como serva, como escrava, como empregada, para chegar até sua esposa e dizer, se ele fosse até Israel, se ele fosse até um profeta de Deus, ele seria curado. E a segunda lição, Deus usa o soldado de Naamã. Porque Naamã, o texto diz, Naamã se indignou. Não, e ele pensou assim, lá na Síria não tem rios melhores, mais limpos? Eu não vou mergulhar nesse rio sujo. Ele se indignou, ele queria voltar, mas um dos soldados chega até ele e fala, Senhor, se o homem de Deus não tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não teria feito? Já estamos aqui, já chegamos até aqui, já encaramos uma longa viagem, o que custa o Senhor mergulhar no rio? Não custa nada. E Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Ou seja, Deus usou uma menina pequena, Deus usou um soldado que era, entre aspas, inferior ao general, servo do general. Muitas vezes nós estamos esperando uma resposta de um anjo. Estamos orando, estamos achando que Deus vai enviar um anjo para trazer a resposta. Tem pessoas que estão esperando o pastor vir, colocar a mão na cabeça e revelar a resposta. Deus pode usar um pequenino. Aliás, se você for ler a Bíblia com calma, com atenção, você vai ver que diversas vezes Deus usa os pequenos. Diversas vezes Deus age no improvável, no impossível. Porque quando Ele age no improvável, quando Ele age no impossível, quando Ele age de uma forma que nós não esperamos, nós vamos reconhecer, ver que realmente foi Ele que fez. E quando Ele usa um pequeno para falar conosco, há um texto na Bíblia que Deus usou até uma mula para falar com o profeta. Nós vamos entender que realmente é Deus que está falando. Então, a lição para você nesse dia é, não limite o agir de Deus, não limite o poder de Deus, não crie formas para Deus agir, deixe Ele agir da maneira dEle. E outra, dê ouvidos aos pequeninos que estão ao seu lado. Deus pode falar com você através de um desse pequenino. Amém? Fica a dica para você nesse dia, nessa manhã, no nome de Jesus. Eu quero, antes de encerrar o vídeo, pedir a você, mais uma vez, que esteja compartilhando os nossos vídeos, esteja compartilhando as nossas mensagens. Te peço também, no nome de Jesus, que você esteja comentando. Deixa um comentário. Você gostou, você não gostou, você não entendeu? Deixa o seu comentário. E não posso deixar de pedir, não deixe de dar o clique aí no like.
Não deixe de acessar, tocar aí no like. Esse joinha que aparece aí de baixo é muito importante para esse trabalho. Amém? Fiquem com Deus. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar, te fortalecer nesse dia. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando, a você e toda a sua família, no nome poderoso de Jesus. Fique com Deus e até a próxima. Se assim, o Deus do impossível, o Deus do improvável, nos permita. Amém?